Quantas vezes você já se sentiu travado na vida? Como se você estivesse amarrado, paralisado, sabe? Como se todas as portas estivessem fechadas diante de você. Apesar de todo o seu esforço, apesar das suas orações, apesar da sua fé. Talvez você esteja, nesse exato momento, esperando por algo que nunca chega, sentindo como se o céu estivesse em silêncio e percebendo que as oportunidades sempre surgem para as outras pessoas, menos para você. Você já sentiu isso? Mas e se eu te dissesse que o tempo da espera não é perda de tempo? Que mesmo quando você não vê, quando você não sente, Deus está agindo. Olha só, se você chegou até esse vídeo aqui, creia que foi Deus quem trouxe você. Por isso eu peço que você ouça essa mensagem até o final. O Espírito Santo vai falar com você hoje, porque Deus quer falar ao seu coração coisas importantes que vão mudar o seu dia. Essa mensagem é uma resposta para quem acha que foi esquecido, mas que na verdade foi escolhido. O que Deus está preparando para você, o que Deus vai fazer na sua vida, vai muito além do que qualquer coisa que você consiga imaginar. Quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechar. Receba essa palavra no seu coração. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E é uma alegria e uma honra ter você aqui nessa manhã. Eu quero pedir que você dê o like no vídeo. A sua participação, dando like, é o que faz com que esse vídeo alcance milhares de pessoas. Quando você dá o like em um conteúdo, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. Para você que está chegando aqui hoje, eu quero convidar você a conhecer os nossos outros vídeos. Ouça esse vídeo até o final e depois conheça os nossos outros vídeos, as séries que nós já postamos aqui. E eu quero convidar você a se inscrever no canal. Quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você será avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico. Nós estamos aqui no YouTube há mais de 10 anos, pregando a palavra de Deus. E eu louvo a Deus pela sua vida, por você ter se juntado a nós. Se você quiser apoiar o nosso ministério, se você considera relevante, importante o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Deus abençoe, Deus multiplique poderosamente na sua vida. Amém? A palavra que eu quero compartilhar com você hoje está no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 e 8, que diz assim: Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Você recebe essa palavra em seu coração? Então escreva aqui: eu recebo, em nome de Jesus. Olha só, talvez você esteja justamente nesse momento em que tudo... Olha só, talvez você esteja vivendo justamente agora esse momento em que tudo parece travado, tudo parece fechado. Portas trancadas, oportunidades que não vieram, respostas que você esperava e não chegaram. E a verdade, irmãos, é que isso dói na gente, porque nós oramos, nós cremos, muitas vezes nós fazemos tudo certo, tudo que deve ser feito,
mas parece que nada muda. Mas Deus trouxe você aqui hoje para te lembrar que a porta que Ele abre, ninguém fecha. O inimigo não tem poder de fechar essa porta. A inveja não tem poder sobre a sua vida. A crise que você vê por todos os lados não consegue fechar a porta que Deus abriu. Os erros que você cometeu no passado não vão impedir que as portas sejam abertas para você. Tem portas que você não conseguiu abrir até hoje, não porque te faltou esforço, mas porque ainda não era o tempo de Deus. E quando é Ele quem abre, você não precisa forçar, não precisa implorar, se humilhar diante das pessoas. O texto diz que Ele, o Senhor Jesus, tem a chave de Davi. E isso é muito poderoso, porque a chave de Davi simboliza autoridade espiritual. É uma chave que não abre qualquer porta. Ela abre portas de propósito, portas de destino, de promessas. Deus conhece as suas obras, é o que diz o texto. Ele viu suas tentativas, suas lágrimas, suas orações feitas em silêncio. E Ele está dizendo para você hoje: eu coloquei uma porta aberta diante de ti. Você pode até não estar vendo essa porta agora. Pode parecer que tudo continua da mesma forma. Mas as portas espirituais se abrem, antes de tudo, dentro do nosso coração. E só depois elas se manifestam do lado de fora. No final dessa mensagem, eu quero orar por você. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: as portas vão se abrir. Você pode escrever isso aqui com convicção? As portas vão se abrir. Mesmo que você esteja enfrentando o silêncio de Deus, permaneça firme. Porque o que Ele está preparando vai além do que você pediu. E talvez por isso esteja demorando. É por isso que algumas portas foram fechadas. Porque não eram portas feitas para você. O que Ele abre, ninguém fecha. E se alguma coisa foi fechada na sua vida, talvez tenha sido a mão de Deus, te protegendo, te guardando, te dando livramento. Aguenta firme. Ele não se esqueceu de você. Deus está trabalhando. E quando Ele disser agora, nem o inferno inteiro consegue impedir os planos de Deus. Mas eu sei que esperar é difícil. Tem horas que o silêncio de Deus parece um não, soa como um não aos nossos ouvidos, não é verdade? Tem dias em que a gente se sente esquecido, parado no mesmo lugar, vendo outras pessoas avançarem enquanto a nossa vida não sai do lugar. E nesse cenário, o inimigo tenta plantar dúvida no nosso coração. Será que Deus ainda está comigo? Mas eu quero te lembrar de algo. Você não foi esquecido, abandonado. Você foi escolhido. Quem tem promessa não vive pelo que sente, vive pelo que crê. Você pode até não estar vendo mudanças, mas Deus está trabalhando nos bastidores. A porta que Ele vai abrir na sua vida não vai depender de influência humana, de aprovação das pessoas ou de circunstâncias favoráveis. Vai ser pelo poder de Deus. E quando essa porta abrir, meu irmão, minha irmã, ninguém vai poder fechar. Você não precisa compreender tudo agora. Você só precisa seguir em frente, continuar firme. E quando o tempo de Deus chegar, não vai ser por sorte, por acaso, nem por mérito, vai ser pela graça de Deus. Amém? Nesse momento, eu quero orar pela sua vida. E eu quero orar também pelos seus pedidos específicos de oração. Por isso, escreva aqui nos comentários os seus pedidos de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa por quem você está intercedendo, coloque o nome dela aqui.
Se existe alguma situação que tem te incomodado, que tem tirado a sua paz, que tem te desanimado, escreva ela aqui nos comentários. E lembre-se, Deus pode abrir as portas. Amém? Você já escreveu aqui nos comentários? As portas vão se abrir. Vamos falar com Deus nesse momento? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença, primeiramente para te agradecer. Queremos te louvar por mais um dia, por mais um fôlego de vida, por mais esse momento em que podemos parar as nossas atividades e ouvir a Tua voz. Obrigado, meu Deus, porque mesmo diante de tantas dificuldades, nós conseguimos chegar até aqui. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, nos protegido e tem sido fiel, mesmo quando nós não somos. Obrigado porque o Senhor nunca desiste de nós, mesmo quando nós nos sentimos fracos, mesmo quando pensamos em parar. O Senhor vem e renova a nossa força. Te agradecemos, Pai, pelo Teu amor, pela Tua graça, por esse momento em que estamos unidos em oração, confiando que o Senhor está ouvindo cada palavra, enxergando cada lágrima e acolhendo cada coração. Queremos pedir que o Senhor nos perdoe. Perdoe por aquilo que falamos e que não deveríamos ter falado. Aquilo que pensamos e que não agradou o Teu coração. Perdoa, Senhor, as nossas atitudes impacientes. Perdoa a nossa incredulidade. Perdoa, Senhor, pelas vezes em que tentamos resolver as coisas do nosso jeito e esquecemos que o Senhor já estava cuidando de tudo. Nos limpa, nos lava por completo, purifica o nosso coração. Ó Deus, a Tua palavra hoje falou sobre portas. E eu quero declarar pela fé que a porta que o Senhor vai abrir, ninguém poderá fechar. Nós cremos nisso, nós ouvimos a Tua palavra e tomamos posse dela. Mesmo que as pessoas tentem impedir, mesmo que situações surjam como bloqueios intransponíveis, nós cremos que o Senhor tem a chave, que o Senhor é quem abre ou fecha, que o Senhor tem controle sobre todas as coisas. Nos ensina, meu Pai, a descansar enquanto essa porta não se abre. Nos ensina a caminhar com fé, mesmo quando não enxergamos aquilo que está depois das portas. Fortalece, meu Deus, aquele que está cansado, aquele que está esperando há muito tempo por um milagre, por uma resposta. Ó Deus, tem pessoas aqui orando por uma porta de emprego, e eu quero colocar essas pessoas agora diante do Senhor. Dê respostas à tua filha, ao teu filho. Abre essa porta de emprego. Permita que essa irmã ou esse irmão se recoloquem no mercado de trabalho. Eu coloco diante do Senhor todas as pessoas que estão estudando para concursos públicos. Que o Senhor dê clareza à mente dele, à mente dela, para que ela estude com eficácia e faça bem aquela prova, para que ela seja chamada, para que ele seja aprovado e que seja aberta essa porta no tempo do Senhor. Ó Deus, que nenhuma pessoa se sinta envergonhada por ter esperado em Ti. Eu quero orar, meu Deus, por aqueles que estão com o coração ferido, por causa de portas que se fecharam na sua vida. Pessoas que viveram frustrações, rejeições, traições. Pessoas que foram dispensadas, esquecidas, demitidas, maltratadas. Que o Senhor traga consolo agora. Que o Senhor derrame a tua cura. Mostra, Pai, que o fechamento de uma porta pode ser um livramento, pode ser uma direção que o Senhor está apontando. Eu oro por aqueles que estão vivendo crises emocionais, meu Deus. Pessoas que não sabem mais para onde ir,
que estão sentindo um vazio enorme por dentro. Que o Senhor venha preencher esse espaço com a tua presença. Que o Senhor abrace agora cada vida, meu Deus. Derrama paz sobre esse coração. Derrama tranquilidade, equilíbrio sobre essa pessoa que não tem conseguido dormir direito, que sente angústia o tempo todo. Eu quero apresentar diante do Senhor todas as pessoas que têm lutado contra os vícios. O vício nas drogas, no álcool, vício em jogos, vícios na pornografia, vícios em redes sociais. Esses vícios muitas vezes têm destruído famílias, casamentos, saúde. Que o Senhor liberte essa pessoa. Quebra as correntes, Pai, em nome de Jesus. Eu quero apresentar ao Senhor todos os pedidos de oração que foram mencionados aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor leia cada mensagem, cada linha, cada palavra, cada nome, e que junto com esse nome o Senhor enxergue essa dor que essa pessoa está vivendo. Ó Deus, atenda a cada pedido mencionado aqui, segundo a tua vontade. Que o Senhor derrame bênçãos, milagres, portas abertas, restauração, ó Deus, cura e paz. Eu oro por esse irmão e por essa irmã que está agora ouvindo essa oração com os olhos fechados, com o coração aberto, entregando tudo a Ti. Que ela sinta a Tua paz, a Tua presença, onde ela estiver. Que ela perceba, Deus, que ela não está sozinha, que o Senhor está presente, que o Senhor está agindo. Espírito Santo de Deus, transmita a essa pessoa que me ouve aquilo que eu não soube expressar com minhas palavras. Que nós possamos sempre reconhecer as portas que o Senhor abre e entrar ou sair por elas. Que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para cada decisão que tivermos que tomar. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já te agradecemos. Amém. Receba essa palavra pela fé no seu coração. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E talvez hoje Deus esteja abrindo portas diante de você. Você pode entrar ou sair por essa porta, com o seu coração em paz, porque é Deus quem está te conduzindo. Amém? Se essa palavra abençoou a sua vida, não guarde ela só para você. Compartilhe ela com seus contatos. É só você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e enviar para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. A palavra de Deus é poderosa. Ela pode transformar o dia de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Salmos 73, do verso 24 ao 26, está escrito assim: Tu me guias com os teus conselhos, e no fim me receberás com honras. No céu eu só tenho a ti. E se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Você já se sentiu desorientado, sem saber para onde ir? Já viveu dias em que parecia que a sua mente estava cansada demais para pensar e o corpo fraco demais para continuar? Todos nós, em algum momento da nossa caminhada, enfrentamos essa sensação de esgotamento físico, mental e até espiritual. É nesse contexto que o salmista Asaf faz uma das declarações mais profundas de toda a Escritura. Ele diz: ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. À primeira vista, esse salmo pode parecer um desabafo, mas ele pode ser considerado também um reencontro.
Um reencontro com o Deus que guia, que consola, que fortalece e que supre. O Deus que é suficiente. E é sobre isso que eu quero refletir com você hoje. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Antes de continuar, eu quero pedir que você dê o like no vídeo. O seu like é muito importante e quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. Se você está chegando aqui hoje, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos. Quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, se você considera importante o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal, ou você pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo. Amém? Deus é o nosso guia fiel. É o que diz o verso 24. Tu me guias com os teus conselhos, e no fim me receberás com honras. O salmista reconhece que não está sozinho. Mesmo em meio às suas dúvidas e conflitos internos, como ele descreve nos versículos anteriores, há uma mão invisível que o conduz. E por isso ele declara, tu me guias. Esse trecho aqui, irmãos, revela uma fé amadurecida, mostrando que nós não dependemos das circunstâncias para confiar, mas sim do caráter de Deus. O salmista, que antes invejava os ímpios, agora encontra paz no fato de ser guiado por Deus com o seu conselho eterno, o que revela um coração que aprendeu a se apoiar na sabedoria divina. Essa ideia de Deus como guia também aparece de uma forma muito intensa no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, verso 6, onde o Messias prometido é chamado de maravilhoso conselheiro. O termo hebraico para conselheiro é Ioetz, e ele transmite a ideia de alguém que tem sabedoria estratégica, alguém que sabe o caminho, que sabe como nos conduzir, mesmo quando nós estamos perdidos. E você? Você tem ouvido o conselho de Deus? Ou tem se guiado pelos seus sentimentos, pelas opiniões alheias ou pelas circunstâncias? No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua família. Por isso, eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: Deus é a minha força. Apenas isso. Deus é a minha força. No verso 25, diz que Deus é tudo o que temos e o que mais precisamos. Olha o que Asaf escreveu. No céu eu só tenho a ti. E se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? Irmãos, essa é uma das declarações mais sublimes de adoração de toda a Bíblia. O salmista olha para tudo que é passageiro, para tudo que já o decepcionou, e ele afirma: se eu tenho o Senhor, eu não preciso de mais nada. Essa é uma declaração radical, porque ela contrasta com o ambiente religioso daquela época, em que muitas pessoas viam a bênção material como sinal direto de aprovação divina. A afirmação de Asaf de que Deus é suficiente, independentemente das bênçãos visíveis, é uma contraposição direta ao culto da prosperidade dos ímpios, que Asaf havia invejado no começo do capítulo. E essa fala dele nos desafia também. Será que o nosso amor por Deus é incondicional?
Ou será que ele está sempre condicionado àquilo que Deus pode nos dar? Em Isaías, capítulo 26, versículos 3 e 4, está escrito assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Deus não apenas nos guia, Ele também é o nosso destino. Nós não precisamos de mais nada além dele. No verso 26, diz que Deus é a nossa força em tempos de fraqueza. O salmista escreveu assim: Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Por isso que eu pedi para você escrever aqui: Deus é a minha força. E ele conclui: Ele é tudo o que sempre preciso. Tem uma versão que é mais tradicional que diz assim: Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração. Mas essa nova tradução na linguagem de hoje nos ajuda a entender que coração aqui não é apenas o órgão físico, mas representa a nossa mente, nossas emoções, nossa força interior. Ou seja, quando tudo em nós está cansado, Ele é a nossa força. Essa expressão aponta para a esperança escatológica, ou seja, a confiança de que, mesmo que tudo desmorone agora, o final da história será de vitória para aqueles que permanecerem com Deus. Asaf antecipa a certeza de que será recebido por Deus em glória, ainda que agora tudo pareça incerto para ele. Essa esperança é o que sustenta sua alma. Todos nós passamos por dias em que a mente e o corpo simplesmente não aguentam. Mas Deus não exige que tenhamos força o tempo todo. Ele apenas nos pede que confiemos nele. A suficiência de Deus nos transmite paz, consolo, cuidado e sustento. Ao longo dos versículos, o salmista nos mostra que, em Deus, nós encontramos tudo aquilo que é essencial à vida. Encontramos paz, porque Ele é o príncipe da paz. Encontramos nele consolo, porque Ele é o Pai da eternidade, sempre presente. Encontramos cuidado, porque Ele nos guia com o seu conselho. E também vamos encontrar sustento, porque Ele é a nossa herança para sempre. Talvez hoje você esteja se sentindo fraco. Talvez você chegou aqui nesse vídeo se sentindo fraca. Talvez a sua mente esteja confusa e o seu corpo sem forças. Mas eu quero que você entenda que Deus não mudou. Ele ainda é o mesmo Deus que guiou Asaf com o seu conselho, que o sustentou quando nada mais fazia sentido. Ele também é o seu Deus, a sua força, o seu tudo. Essa reflexão de hoje nos chama de volta à essência da fé, a dependência total de Deus. Nós não precisamos de outro chão para pisar, nem de outro guia para seguir. Como diz aquela canção que muitos de nós conhecem de cor: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus é tudo que nós temos. Deus é tudo que você tem. E Ele é tudo que você precisa. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero reforçar o pedido para que você escreva o seu motivo de oração aqui nos comentários e declare pela fé: Deus é a minha força. Deus é a minha força. Amém? Se o Espírito Santo trouxer à sua mente algum motivo específico de oração, escreva aqui nos comentários, ou o nome de alguém por quem você tem clamado, por quem você tem intercedido, coloque o nome dessa pessoa aqui.
Vamos falar com Deus agora? Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado porque o Senhor é o nosso guia fiel, que nos conduz com conselhos sábios, mesmo quando nossos pensamentos estão confusos. Tu és o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando a nossa mente e o nosso corpo enfraquecem, o Senhor continua sendo a nossa força. Tu és a nossa porção eterna, o nosso sustento, o nosso refúgio seguro. Hoje, nós queremos declarar pela fé que confiamos em Ti. Ainda que nós não entendamos todos os Teus caminhos, ainda que os nossos sentimentos oscilem, nós decidimos permanecer firmes no Teu amor. Ajuda-nos, ó Pai, a lembrar que, se temos o Senhor, não precisamos de mais nada. Renova, ó Deus, as forças daqueles que estão cansados. Conforta o coração dos que estão aflitos. Sustenta com a Tua mão aqueles que se sentem fracos. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração escrito aqui nos comentários desse vídeo. Ó Deus, visita esse irmão e essa irmã em suas necessidades. Contempla, ó Pai, cada família representada aqui nesses comentários. Atende a cada pedido de uma forma que só o Senhor pode atender. Cremos que Tu és o Deus de provisão, o Deus de milagres, o Deus que não depende das circunstâncias para agir, porque o Senhor tem poder sobre todas as coisas. E é por isso que nós dirigimos a nossa oração ao Senhor, porque confiamos que Tu és fiel, que Tu és poderoso. Confiamos que o Senhor cuida de nós. Cremos no Teu amor, na Tua fidelidade, no Teu perdão e na Tua graça. E é por isso que nós oramos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Essa mensagem abençoou sua vida? O Espírito Santo falou com você? Então não guarde só para você. Aquilo que é bom para nós merece e precisa ser compartilhado. Clica aqui embaixo, no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa palavra para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. A palavra do Senhor tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Quantas noites você já passou remoendo palavras que não foram ditas, feridas que não foram tratadas e mágoas que decidiram dormir com você? A verdade é que a ira ignorada hoje pode se tornar uma fortaleza espiritual amanhã. Hoje eu quero falar com você a respeito disso. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo. O seu like é muito importante. É através do seu like que nós conseguimos alcançar milhares de pessoas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você recebe um aviso no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. O texto que eu quero ler junto com você hoje está em Efésios capítulo 4, versículos 26 e 27. Diz assim: Quando vocês ficarem irados, não pequem.
apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Irmãos, quando nós analisamos essas palavras do apóstolo Paulo, nós concluímos que a ira em si não é pecado, mas ela pode se tornar pecado. Paulo escreve à igreja de Éfeso um ensinamento profundamente prático e também espiritual. Ele reconhece que a ira é parte da experiência humana, mas ele faz um alerta importante. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ou seja, o problema não está na emoção, mas na maneira como lidamos com ela. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Quero orar pela sua família, por todas as áreas da sua vida. Então, escreva aqui nos comentários do vídeo o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: Senhor, limpa o meu coração. Faça isso como uma oração diante de Deus. Senhor, limpa o meu coração. No mundo antigo, especialmente entre judeus e cristãos primitivos, a ira era vista como uma emoção perigosa, que podia levar à destruição de relacionamentos e até mesmo de comunidades inteiras. Quando Paulo escreveu essa carta e falou sobre a ira, ele estava lembrando um princípio que já tinha sido ensinado lá no Antigo Testamento, através de Salomão. Em Provérbios 14, verso 29, Salomão escreveu o seguinte: quem é paciente tem grande entendimento, mas quem é impaciente revela insensatez. A ira é como fogo. Ela pode ser útil para aquecer, mas se não for contida, ela destrói tudo ao redor. E mais do que isso, ela abre brechas espirituais. A advertência de Paulo é clara: apaziguem sua ira antes que o sol se ponha. E eu gosto muito, quando eu estou preparando as mensagens, eu gosto muito de comparar as versões. E na versão da Bíblia, a mensagem, está escrito, essa mesma passagem está escrito assim, olha: é normal ficar com raiva. É claro que todos sentem raiva, mas não alimentem vingança no coração. Não deixem que a raiva domine por muito tempo. Resolvam o problema antes de dormir. Não deem mole para o diabo. Não deixem que ele prejudique a vida de vocês. Além de ser uma excelente sugestão para uma boa convivência, saber lidar com a ira é uma medida de proteção espiritual. Quando nós guardamos ressentimentos, nós estamos convidando o inimigo para ocupar um espaço que pertence ao Espírito Santo. O conselho de Paulo está ligado, então, à urgência do perdão e à vigilância espiritual. A demora em resolver conflitos emocionais cria uma vulnerabilidade que Satanás pode explorar. O escritor de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 15, escreveu o seguinte: cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Olha que interessante. Guardar ira é cultivar raízes de amargura. E elas não crescem sozinhas. As raízes de amargura contaminam as pessoas ao nosso redor. Podem contaminar nossos filhos, pode contaminar o nosso casamento, pode contaminar a igreja. Existe uma ira que é justa, como a ira que Jesus sentiu quando expulsou os cambistas do templo, lá em Mateus 21.
Mas até mesmo essa ira precisa ser equilibrada com domínio próprio. Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20, diz o seguinte: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Olha que interessante, vou falar de novo. A ira do homem não produz a justiça de Deus. A pergunta então não é apenas você ficou com raiva, mas a pergunta é: o que você fez com essa raiva? Você falou palavras que ferem? Você bateu a porta? Você cortou relacionamentos? Você ignorou quem te magoou? Você bloqueou essa pessoa? Ou você apresentou tudo isso em oração a Deus e buscou a reconciliação? Martinho Lutero disse o seguinte: você não pode impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça, mas pode impedir que eles façam um ninho sobre ela. A ira pode bater à sua porta, mas você não precisa deixá-la entrar e fazer morada. A orientação de Paulo tem um propósito redentor: proteger o coração e impedir que o diabo tenha espaço na nossa vida. Em outras palavras, resolver conflitos com rapidez é um ato de fé. Colossenses capítulo 3, versículo 13, nos faz um convite muito importante. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Quando você libera perdão e busca resolver a sua ira, você está imitando Cristo, que mesmo sendo ofendido, não revidou. Mesmo sendo crucificado, orou por aqueles que estavam o levando à cruz. No contexto das igrejas do primeiro século, havia uma grande preocupação com a unidade e com o testemunho. A ira não resolvida poderia provocar a divisão e enfraquecer o corpo de Cristo. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, sobre a sua raiva. Você ficou ofendido por alguém, por alguma palavra? Ligue para essa pessoa, mande uma mensagem, peça perdão, ore, derrube as barreiras enquanto é tempo. A ira em si, como eu disse, não é pecado, mas alimentar a ira, guardar ressentimento e fechar o coração para o perdão é dar espaço para o inimigo. E se tem uma coisa que o inimigo quer destruir, é a nossa comunhão. Nossa comunhão com Deus, com a família, com os amigos, com os irmãos. Hoje é tempo de paz, é tempo de reconciliação, tempo de fechar as brechas espirituais e decidir: eu não vou dormir com essa ira. Por isso que eu pedi para você escrever aqui: Senhor, limpa o meu coração. Amém? Nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, por quem você tem clamado a Deus, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se existe alguma situação específica pela qual você está orando, escreva ela aqui se você quiser e puder. Se não, escreva só a área da sua vida que precisa de um toque de milagre, de cura e de restauração de Deus. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela tua palavra, que nos confronta, nos corrige e nos cura. Reconhecemos diante de ti, Pai, que muitas vezes a ira tem falado mais alto nas nossas atitudes. Nós guardamos, sim, mágoas, deixamos o ressentimento crescer e em muitos momentos
agimos de forma impensada e insensata. Mas hoje, enquanto ouvimos essa palavra, nós nos rendemos ao Teu Espírito. Te pedimos perdão, Senhor, por cada palavra dura, por cada gesto impaciente, por cada pensamento rancoroso que abrigamos no coração. Dá-nos um coração manso, Senhor. Ajuda-nos a perdoar como o Senhor nos perdoou. Ajuda-nos a resolver os conflitos ainda hoje, a não deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira. Visita, Pai, cada lar que foi tocado por essa mensagem. Restaura relacionamentos, quebra barreiras, leva reconciliação entre esse casal, entre pais e filhos, entre irmãos da fé. Que o Teu Espírito Santo sopre cura e renovo, onde o diabo tentou plantar divisão. Nós declaramos que a nossa casa, a nossa mente e o nosso coração são território do Espírito Santo. Eu apresento ao Senhor cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor visite cada família aqui representada. Que o Senhor conceda tudo aquilo que está sendo pedido aqui nesses comentários, segundo a Tua vontade. Ó Deus, nos ajude a ter um coração limpo, limpo de toda ira, de toda raiva, de todo rancor, de toda amargura e de todo ressentimento. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Essa mensagem abençoou a sua vida? O Espírito Santo falou com você? Às vezes a gente entra aqui querendo ouvir uma coisa, né? Querendo ouvir alguma resposta de Deus, alguma palavra que será específica para o nosso momento, mas hoje foi o que o Espírito Santo colocou no meu coração. E eu sei que tem pessoas que precisavam ouvir isso. Então compartilhe essa mensagem. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus contatos. Mande para os seus grupos, para aquelas pessoas que você ama, para pessoas que precisam ouvir esse recado de Deus. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, que você tenha um excelente dia na presença de Deus. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, esse foi mais um Minuto com Deus. Pai, eu oro por essa pessoa que está ouvindo agora essa palavra, que ela hoje seja fortalecida no processo de crescimento espiritual, que ela compreenda que crescer em Ti é um caminho contínuo, que exige paciência, mas que sempre vale a pena. Dê a ela sabedoria para entender o que o Senhor está fazendo na vida dela. Dê a ela força para perseverar e fé para continuar confiando que o Senhor é fiel para completar a boa obra que começou. Que o Teu Espírito Santo conduza os pensamentos dela neste dia, que ela sinta a Tua presença de maneira real e que a Tua paz esteja sobre cada decisão, sobre cada passo que ela der. Ensina-a a confiar em Ti e a valorizar cada etapa dessa caminhada. Nós entregamos esse momento em Tuas mãos, esse momento tão precioso, Pai, e pedimos que o Senhor fale profundamente ao nosso coração. É por isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para um tempo de oração, de leitura bíblica e de reflexão. Eu te convido para mais um Minuto com Deus. Abra o seu coração, abra a sua mente, os seus ouvidos, para que juntos nós possamos refletir na palavra de Deus. E tenha disposição, disciplina e fé para ouvir, mas para também colocar em prática
tudo aquilo que o Espírito Santo ministrar ao seu coração. Eu quero pedir que você dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Quando você faz isso, você está avisando ao YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo. E aí toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal, você será avisado. E se além dessas ações você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu quero que você saiba que desde já você pode contar com a minha oração. Faça parte dessa grande comunidade de fé que busca a presença do Senhor todos os dias. Se você se sente desanimado, cansado, fraco diante de todas as adversidades, de todos os problemas que você tem enfrentado, essa palavra é para você. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, do verso 29 ao verso 31, está escrito: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor aos que estão sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você saiba que esse problema que você está enfrentando, essa luta que você está travando, não é nada diante da grandiosidade do nosso Deus. Deus conhece a sua dor e Ele quer te dar a vitória. Por isso, hoje, através dessa palavra, Deus está te fortalecendo, porque Ele conhece o seu cansaço. O Senhor dos exércitos está nesse momento renovando as suas forças e te capacitando para enfrentar as batalhas da vida. Deus também está abrindo os seus olhos para que você consiga ver no mundo espiritual tudo aquilo que tem impedido a sua comunhão com Deus, para que você possa fechar cada brecha que existe na sua vida, que muitas vezes tem dado legalidade ao inimigo. Se você recebe pela fé essa palavra, eu peço que você escreva aqui nos comentários: eu tomo posse, em nome de Jesus. Escreva isso como uma declaração de fé. Eu tomo posse em nome de Jesus. E em seguida, coloque também o seu pedido de oração. No final dessa mensagem, eu quero orar por você. Irmãos, as muitas batalhas que nós travamos no dia a dia exigem de nós força, disposição e dedicação. A nossa fé é testada todos os dias. Muitas pessoas falham e perdem a guerra porque começam a confiar na força dos seus próprios braços ou na força de outras pessoas. Mas a força que vem de Deus é maior do que qualquer uma dessas. Deus é quem fortalece os seus filhos. Deus quer ver você voando como águia, sendo vitorioso e vitoriosa através da força que Ele vai te conceder. A palavra do Senhor diz em Salmos 29, versículo 11, um salmo de Davi. Davi diz assim: o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Eu mencionei apenas 2 passagens aqui, mas a palavra de Deus é repleta de mensagens, de versículos que estão relacionados ao fortalecimento de Deus, porque Ele sabia que muitas vezes a nossa vida pode se tornar um fardo pesado, que nós custamos a carregar. Por isso, Jesus nos oferece alívio e descanso. Em Mateus 28, verso 11, ele diz assim: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Jesus pode aliviar o seu fardo. E uma coisa que nós precisamos entender é que a força que vem de Deus não é uma força do ódio, uma força que causa tragédia, uma força motivada pela vingança, pelo sentimento de que nós temos que provar alguma coisa para as pessoas. Ela não é uma força que fomenta a violência. Muito pelo contrário, a força que Deus nos dá é para garantir a nossa paz, para manter o nosso equilíbrio e a nossa serenidade diante dos desafios, diante das tempestades, no meio dos desertos que muitas vezes a vida pode nos proporcionar. Portanto, meu querido, minha querida, se hoje você está se sentindo fraco, se você acha que não aguenta mais enfrentar os problemas, as tribulações do mundo, peça ao Senhor a força que vem do alto. Clame a Deus por misericórdia, para que Ele sustente o seu braço, mas que também sustente o seu coração e o seu espírito. Em Salmos 73, versículo 26, o salmista declara o seguinte: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Não há quem seja mais forte do que o nosso Deus. Ainda que o nosso corpo venha a fraquejar, o Senhor sustenta o nosso coração, o nosso espírito. Ele consolida a nossa fé, porque assim nós poderemos vencer o mundo. Pela fé em Cristo Jesus, nós obtemos a salvação. Nós podemos vencer as tentações. Nós podemos permanecer inabaláveis diante dos nossos desafios. Que o Senhor te fortaleça, não somente hoje, mas todos os dias. Que essa fraqueza momentânea que você está sentindo se transforme numa força sobrenatural, num regozijo. Que a paz de Cristo, a paz de Deus, a paz do Senhor dos Senhores habite o seu coração e que a sua vitória chegue no tempo de Deus, conforme a vontade dele. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, nós somos gratos a Ti nessa manhã, porque realmente estávamos nos sentindo desanimados, fracos, sem forças para começar o nosso dia, para continuar encarando os nossos desafios. Mas o Senhor, por meio da Tua palavra, revigora as nossas forças. O Senhor restaura a nossa visão, a nossa mente. O Senhor nos dá novas estratégias. O Senhor coloca em nós uma força que vem do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida. É como se nós pudéssemos ver as Tuas mãos estendidas sobre nós e a Tua mão direita nos tomando pelas mãos e nos levantando e nos ajudando a caminhar, a seguir novamente. Nós tomamos posse pela fé de cada uma das Tuas promessas contidas aqui na palavra. Entregamos ao Senhor a nossa vida, o nosso futuro, a nossa família, os nossos dias, a nossa produtividade, Pai. Eu quero colocar diante de Ti a vida dessa pessoa aí que está me ouvindo nesse momento. Essa pessoa que foi alcançada por essa mensagem, que chegou até ela através de uma notificação aqui do YouTube, através de um vídeo do WhatsApp, ou através das rádios FM, das web rádios, ou de qualquer outro meio de comunicação. O que importa é que a Tua palavra nos alcança e nos transforma nesse dia. Que o Senhor possa contemplar cada pedido de oração que foi feito aqui e, segundo a Tua vontade, operar um milagre na vida dessa pessoa. É por isso que eu oro e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração
O Senhor é contigo. Ele não te abandonou, não te desamparou. Ele tem contemplado a sua luta. E Ele mesmo tem providenciado o vigor, a restauração das suas forças, naqueles momentos em que você se sente sozinho, abandonado e desamparado. Não saia sem dar o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem, porque ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor meu Deus, obrigado por mais esse dia, por mais esta oportunidade que o Senhor está nos concedendo, de estarmos aqui buscando a Tua presença, buscando a Tua face. Somos gratos a Ti, ó Deus, porque mesmo em meio às dificuldades, o Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua cuidando de nós, nos sustentando e nos guiando. Pai, eu quero orar nesse momento por essa pessoa que está me ouvindo, que se sente cansada, que tem enfrentado dias difíceis e momentos de incerteza. O medo e a preocupação tentam sufocá-la. Mas eu peço que a Tua paz preencha esse coração agora. Sabemos que o Senhor nos chama pelo nome. O Senhor nos segura quando nós achamos que vamos cair. Se as águas das dificuldades parecem altas demais, o Senhor não permite que nós afundemos. Se o fogo das provações tem nos cercado, o Senhor nos protege. Então eu te peço, Pai, fortalece essa pessoa que está ouvindo essa oração. Se ela está sem forças, que seja renovada. Se ela está aflita, que o Senhor dê a ela consolo. Se ela está desanimada, que o Senhor a erga. Nós cremos que o Senhor nunca nos abandona. E mesmo quando tudo parece difícil, sabemos que a Tua presença nos sustenta. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, porque confiamos em Ti. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. A palavra de Deus para você hoje é: não tenha medo. Não temas, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu não sei quais têm sido as suas lutas, mas eu quero que você ouça essa palavra até o fim. Deus está ao seu lado, mesmo quando tudo parece perdido. Hoje você vai entender que não precisa ter medo, porque há um Deus que se importa contigo, há um Deus que cuida de você. Eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. Algumas pessoas reclamam que eu falo isso no meio da oração, no meio da mensagem, mas se eu deixar isso para o final, as pessoas não ouvem. E esse recado aqui é muito importante para a manutenção desse trabalho. Quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para pelo menos 5 a 10 pessoas. São avisadas, são informadas a respeito desse conteúdo. Então dê o seu like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E quando você se inscrever, ative as notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Amém? Se você quiser apoiar esse ministério, se você acha importante e relevante o trabalho que nós fazemos aqui diariamente nas redes sociais, seja membro do canal. Ou você tem a opção também de nos apoiar através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado.
No final da mensagem eu vou orar por você novamente. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé a seguinte expressão: minha esperança está em Deus. Você está desesperado, angustiado, abatido? Escreva isso aqui pela fé. Minha esperança está em Deus. Amém? Livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículos 1 e 2, está escrito: Mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que o criou, diz: não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome, e você é meu. Quando eu atravessar águas profundas, quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado, e você não se afogará. Quando passar pelo fogo, as chamas não o queimarão. Irmãos, essa promessa foi dada a Israel em um momento muito difícil. O povo estava em exílio, longe da sua terra, carregando o peso das suas falhas e sentindo na pele as consequências dos seus erros. Eles se perguntavam se Deus ainda estava com eles, se ainda os enxergava, se ainda havia esperança. E então, através do profeta Isaías, Deus fala com autoridade e com amor: não tenha medo, pois eu o salvarei. O Senhor estava reafirmando a sua aliança, lembrando ao seu povo que ele não os havia esquecido, que ele era o Criador deles e que, apesar das circunstâncias, eles ainda eram propriedade dele. E hoje, meu querido, minha querida, essa promessa continua viva. Deus mantém suas palavras. Ele não muda. E aquilo que ele disse a Israel serve para nós também. Essa palavra nos alcança hoje. Se ele é o mesmo Deus, ele continua sendo um Deus de redenção, de cuidado e de restauração. Hoje, o Senhor está dizendo a você: eu o chamei pelo nome e você é meu. Isso significa que Deus te conhece. Ele vê cada detalhe da sua vida, cada luta que você enfrenta, cada lágrima que você derrama. Você não é um número, você não está esquecido, abandonado, não está sozinho. Deus te conhece pelo nome, Ele sabe o seu nome. Ele te escolheu, te formou e nenhuma situação pode mudar isso. E se Ele diz que você pertence a Ele, então nada pode te arrancar das mãos de Deus. É claro que vão existir momentos em que nós seremos tomados pela dúvida. Momentos em que achamos que algo era uma promessa de Deus para a nossa vida, quando na verdade era apenas um desejo nosso. E isso pode nos frustrar, pode nos fazer questionar se Deus realmente está cuidando de nós. Mas viver as promessas de Deus não significa apenas experimentar o sobrenatural todos os dias. Não significa ver milagres a todo instante ou ter todas as respostas imediatamente. Viver as promessas de Deus também é aprender a viver em paz, a sentir a presença dele nos momentos mais simples. É olhar para um dia comum e, mesmo sem nada extraordinário acontecendo, saber que Deus está ali. Não apenas nos livrando das águas profundas ou do fogo das provações, mas também nos sustentando no silêncio, nos dias normais,
nos momentos em que um olhar desatento não perceberia a sua presença. E essa consciência, essa convicção nos transforma. Quando entendemos que Deus não se limita às grandes manifestações, mas que Ele também habita na nossa rotina, na respiração tranquila, no coração que se aquieta, percebemos que nós não precisamos ter medo, porque o nosso Deus é constante, é fiel, e Ele não nos abandona quando as coisas parecem pequenas demais para um milagre. Ele nos sustenta, nos carrega, nos fortalece e nos faz lembrar que, mesmo quando não vemos, Ele está cuidando de tudo. E é por isso que Deus nos diz hoje: não tenha medo. Ele não diz isso porque nunca enfrentaremos dificuldades, mas porque quando enfrentarmos, Ele estará conosco. Perceba que a passagem que foi lida não promete que nós não vamos passar pelas águas profundas, mas garante que essas águas não vão nos afogar. Não promete que nós nunca enfrentaremos o fogo das provações, mas nos assegura que as chamas não vão nos destruir. Isso significa que haverá momentos difíceis, sim. Haverá desafios que vão testar a nossa fé, situações que vão parecer grandes demais para a gente suportar. Mas a diferença entre quem crê e quem não crê não é a ausência de lutas, e sim a certeza de que nós não estamos sozinhos quando elas acontecem. Deus não é um espectador distante da nossa dor. Ele caminha ao nosso lado. Ele nos segura quando tropeçamos. Ele nos dá forças quando achamos que não vamos conseguir continuar. E talvez seja isso que você precisa ouvir hoje. Talvez a sua batalha esteja sendo longa, cansativa, e você já tenha se perguntado se Deus ainda está olhando para você. E eu quero que você saiba, Ele está assim. Ele sabe o que você está passando. Ele conhece o peso que você tem carregado e Ele já preparou a sua saída. Você não precisa temer, porque Deus já está à sua frente. Ele já viu o final da sua história e Ele sabe exatamente o que é melhor para você. Só que confiar em Deus não significa apenas esperar a solução chegar. Significa descansar no meio da espera. Significa se lembrar todos os dias que a sua vida está nas mãos daquele que nunca falha. O que Ele prometeu, Ele cumprirá. O que Ele começou, Ele vai terminar. E enquanto isso, Ele continua ao seu lado, te fortalecendo, te sustentando e te lembrando: você é meu, você é minha. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Receba isso com fé, com convicção. E declare aqui nos comentários: minha esperança está em Deus. Nesse momento eu quero orar por você. Por isso, como eu sempre digo, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você tem orado por alguém da sua família, alguém que está passando por um momento difícil, escreva o nome dessa pessoa aqui pela fé. Se tem alguma circunstância que tem tirado a sua paz ou o seu sono, coloque ela aqui nos comentários. Vamos fazer uma grande corrente de oração aqui. Vamos orar uns pelos outros. Eu leio os comentários aqui e eu sei que tem pessoas que leem também. Então, quando você coloca aqui um pedido de oração, muitas pessoas estarão orando por você. Amém? Então coloque aqui pela fé qual área da sua vida precisa do milagre de Deus. Vamos falar com Ele nesse momento.
Senhor, muito obrigado por essa palavra que alcançou os nossos corações hoje. Obrigado por mais um dia, por mais uma oportunidade de nos aproximarmos de Ti, de ouvir a Tua voz e de encontrar segurança em Tuas promessas. Obrigado porque mesmo quando não vemos, o Senhor está presente. Obrigado porque a Tua fidelidade não depende das nossas emoções, das nossas dúvidas ou das circunstâncias que nos cercam. O Senhor é um Deus constante. O Senhor é Deus nos dias bons e nos dias maus. O Senhor nos chama pelo nome e nos lembra que pertencemos a Ti. Mas, Pai, nós também reconhecemos que muitas vezes deixamos o medo falar mais alto do que a nossa fé. Quantas vezes nos desesperamos quando não entendemos o Teu agir? Quantas vezes, Pai, olhamos para os problemas e nos esquecemos de que o Senhor é maior do que qualquer adversidade. Nos perdoe pela nossa ansiedade, nos perdoe quando tentamos resolver tudo sozinhos e nos esquecemos de entregar o controle em Tuas mãos. Nos perdoe quando insistimos em carregar um fardo que não fomos feitos para carregar. Perdoa a nossa pressa, a nossa falta de paciência para esperar o Teu tempo. Nos perdoa quando queremos respostas imediatas e não conseguimos descansar, na certeza de que o Senhor já está cuidando de tudo. Eu quero orar agora, meu Deus, por essa pessoa que pela Tua graça e misericórdia foi alcançada nesse dia por essa palavra e está agora ouvindo essa oração. Talvez ela tenha chegado aqui cansada, sobrecarregada, sentindo como se estivesse se afogando nos problemas. Talvez ela esteja no meio de um incêndio de preocupações, sem conseguir enxergar saída. Mas o Senhor prometeu que as águas não nos afogariam, que o fogo não nos queimaria. Então, Senhor, lembra essa pessoa agora de que o Senhor está ao lado dela. Eu oro por aqueles que enfrentam lutas na família. Quantos lares estão divididos? Quantos relacionamentos destruídos? Quanta dor sendo carregada? Traga restauração, Pai. Onde houver brigas, estabelece a paz. Onde houver distanciamento, falta de diálogo, traz reconciliação. Se tem alguém que está orando pela salvação de um filho, de um marido, da esposa, de um irmão, eu peço, alcança esse coração. Eu oro também por aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras. O Senhor sabe das necessidades dessa pessoa. O Senhor sabe das contas que precisam ser pagas, do medo de não conseguir prover o sustento. Reconhecemos que Tu és o nosso provedor, a nossa fonte inesgotável. Abre as portas, Pai. Envia os Teus recursos. Traz novas oportunidades. Dê sabedoria para administrar aquilo que o Senhor tem nos dado. Se tem alguém que está ouvindo essa oração, que está enfrentando uma enfermidade, toca nessa vida agora, Pai. O Senhor tem poder para curar, para restaurar aquilo que a medicina já disse que não tem mais jeito. Mas acima de tudo, que essa pessoa receba a paz de Cristo no seu coração. Que independentemente da cura, ela se sinta amada e segura em Ti. Nos ensina a confiar. Nos ensina a ver o Senhor em cada detalhe do nosso dia, a perceber a Tua presença não apenas nos milagres, mas também na nossa rotina, no silêncio, nos momentos simples. Que possamos viver as Tuas promessas. Não apenas esperando grandes manifestações, mas reconhecendo que viver em paz também é uma dádiva, um presente Teu. Tira o medo do nosso coração,
Nos lembra todos os dias que somos teus, que pertencemos a ti e que nada pode nos separar do teu amor. Que essa certeza nos sustente hoje e para sempre. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Não importa o quão difícil esteja sendo a sua caminhada, Deus está contigo. Deus é contigo. Ele sabe tudo o que você precisa e no tempo certo Ele vai agir. Amém? Se essa palavra falou ao seu coração, não guarde ela só para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.